tema ilustrativo, porque, como eu disse, o tema é missões, mas eu quero trazer para a nossa meditação aqui um tema sugestivo, que é tomando a responsabilidade e fazendo cumprir a missão. Você vai entender porque esse tema veio para nós. O que chama a minha atenção, e eu disse que por responsabilidade ou direção do Espírito de Deus, essa palavra foi a que o Espírito Santo me concedeu ainda dentro desse tempo. Haja vista que a palavra que eu queria pregar era outra. Volto a dizer isso, considerando que tudo que eu disser vai ser simplesmente direção do Espírito de Deus para a nossa vida. Entrando nessa palavra, o que precisamos entender? Que quando Deus se dirige a Josué dizendo: Josué, meu servo Moisés é morto. Começando por aqui, quem nunca ouviu falar de Moisés? Moisés foi aquele homem que morreu aos 120 anos. Nós podemos pegar a história de Moisés e dividi-la em várias partes, mas, considerando principais, podemos dividi-la pelo menos em 3 partes. 40 anos vivendo no Egito, 40 anos vivendo em Midian e 40 anos caminhando com o povo no deserto. Mas tirou o povo do Egito. Todos conhecem a história que o povo de Israel ficou cativo no Egito por 430 anos. E segundo o escritor ao livro de Hebreus, se eu não estiver equivocado, ele diz que exatamente na data que se completava 430 anos, Israel saiu do Egito. Mas entenda comigo que havia um líder à frente daquele povo, um líder que Deus havia apresentado-se a ele como nunca jamais havia se apresentado a alguém. Por que isso, pastor João? Porque lá no livro de Gênesis, Deus também se apresentou a Adão, se apresentou a Abraão e se apresentou a outros personagens, por que não dizer a Noé? Mas nenhum destes homens teve a coragem, teve a ousadia de olhar para aquele Deus que falava com eles e perguntar: ei, se o Senhor está me enviando para livrar Israel do Egito, eles vão me questionar, eles vão perguntar: quem é o Deus que está enviando você para nos tirar do Egito? Porque havia muitos deuses naquela época. O que mais tinha era o nome de deuses, porém nenhum era o Deus verdadeiro, nenhum era o Deus vivo. Então, quando Moisés tem essa ousadia, essa coragem de perguntar para Deus qual é o nome de Deus, é a única pessoa a quem Deus disse: o meu nome é, eu serei aquilo que eu serei. O que isso eu entendo? Deus estava convidando Moisés para ter mais intimidade com ele do que os outros tiveram. Se você observar, nenhum dos personagens até Moisés teve promessa de carregar a autoridade de Deus na sua vida. Se você olhar para a vida de Abraão, Abraão teve a promessa de ser uma grande nação. Deus cumpriu, a promessa está aí. Mas Moisés, além de Deus escolhê-lo para ser aquele que livraria seu povo do Egito, ele disse para Moisés: ei Moisés, além de você ser libertador do meu povo, vai ter uma coisa diferente. Sobre você vai repousar o meu poder. O que isso quer dizer, pastor? Que Deus delega a Moisés uma missão, mas ele diz assim: você não vai sozinho, eu vou com você. Você vai tirar o povo do Egito, mas não é pela tua mão, é pela minha mão. Pastor, eu não estou entendendo nada, ou eu estou confuso, eu vou te explicar. O que Deus tem entregado nas tuas mãos para fazer, não precisa se preocupar, porque parece que você está só parece, porque quando Deus estabelece um desafio, Ele já foi na frente, abrindo a porta, fazendo acontecer o milagre dele na vida do escolhido.
Eu poderia dar um tema sugestivo apenas de aceitando desafios, mas me chama a atenção que Moisés aceita essa proposta de Deus. Ele vai até o povo, tira o povo da terra do Egito, e determinado tempo no meio do deserto, o povo sente sede, e a sede do povo literalmente ocasiona a ira de Moisés, e a ira de Moisés faz ele não entrar na terra prometida. Quando o povo pediu água, ele recorreu àquele que fazia milagres. E Deus disse para ele: essa vara, essa autoridade que eu te dei, disse para a rocha soltar água, ela vai soltar. Só que o povo deixou Moisés tão irritado, tão irado, que ele chegou na rocha e não falou com a rocha, ele bateu nela. A água saiu. Moisés não entendia o que estava acontecendo, mas naquele dia foi estabelecido no céu: ele não vai ver a terra prometida. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a você, para junto comigo fazer uma reflexão. Cuidado com a forma que você faz o que Deus te manda. Porque se Deus está mandando fazer A, não faça B. Porque se Deus está mandando fazer assim, não faça de outro jeito. Porque Deus está no controle. Eu vou até dizer algo que eu ouvi e vale a pena dizer aqui. Ouvi de um outro pregador: nem tudo que está dando certo vai chegar no final da forma que Deus quer. Pode estar dando certo agora, mas no final a coisa pode ficar muito feia. E Moisés consegue ali matar a sede do povo. 40 anos passam. E Moisés sobe ao monte, e Deus fala: olha lá, Moisés, a terra. E ele está vendo a terra se enchendo de alegria, pensando: agora eu estou velho, 120 anos. Vou lá e vou repousar, vou tomar aquelas águas no ribeiro. Deus fala para ele: eu tenho uma notícia para você, Moisés. Você gostou da terra? A terra é maravilhosa, mas você não vai entrar. Tem hora que o não de Deus é meio difícil de aceitar, mas é preciso. E a Bíblia diz que Moisés morre e Deus faz o seu sepultamento. Mas o povo precisava de um líder. Eu ainda não comecei a pregar o que o Espírito Santo me colocou no coração. Eu prometo ser bem, vamos dizer assim, regrado com aqueles pontinhos ali. Aqui começa a minha mensagem. Deus precisava de um líder para levar esses mais de 2 milhões até a terra prometida. Mas como um líder, se o líder que era o homem mais aclamado, mais preparado, acaba de morrer. Só que o que me chama a atenção é que Deus, Ele não deixa a sua obra parar por falta de alguém para fazer. Se não tiver homem preparado, Deus vai lá e prepara alguém e coloca à frente. Mas a obra não vai parar, ela vai continuar. Porque desde quando Jesus estabeleceu a sua igreja na terra, Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que isso quer dizer? Aconteça o que acontecer, a igreja de Jesus continua marchando, continua marchando. Eu não sei o que você está pensando hoje, desde a hora que você saiu da sua cama, mas Deus está olhando para você e dizendo: eu tenho um projeto para você. Talvez hoje você entrou nessa igreja só para ouvir isso. Deus diz: não te importes com quem já passou, porque você hoje é o alvo de Deus, é contigo que Deus está colocando. A primeira coisa que Deus diz para Josué é chamá-lo pelo nome. Josué. O nome é o que entende
uma pessoa, diga amém. Amém. Teu nome identifica você. Quando alguém falar, é o pastor João Primo, já vai lembrar que é um cara bonito, cabelo grisalho, olho verde, pregador usado por Deus. O nome identifica a pessoa. Quando falar, é o pastor Reginaldo, já vai lembrar, é um moreno bonito que parece um americano. É um homem top, né? Quando fala daquilo do missionário Aleph, a gente já vai ter uma identificação. Ele também parece americano. Esses meninos acho que são americanos. Mas voltando aqui para a nossa questão de identificação. Por que eu disse que o nome identifica? Porque Deus conhece você do jeito que você é. Mas pastor, por que você está dizendo isso? Porque a primeira coisa que Moisés lá atrás falou para Deus: Deus, eu não sei falar. Aí Deus fala: Moisés, eu sou quem criou a boca do mundo, a boca de quem fala. Está preocupado por quê? A voz tua é minha. Glória a Deus. Pastor, o que experimenta a minha vida? Isso quer dizer o seguinte: que se Deus te escolheu, Ele já te capacitou. Você já está preparado. É só fazer aquilo que Deus está dando. Glória a Deus. Você já é capacitado. Pastor, mas o que indica isso? Vamos começar do começo. O que indica isso é que Deus ele tem uma obra tão grande na tua história, que não é só uma obra de salvação. Deus está te convidando hoje para assumir um compromisso e, por que não dizer, como o tema que eu disse sugestivo, assumir a responsabilidade e prosseguir a missão. Israel não vai parar na beira do Rio Jordão. Israel não vai morrer no deserto. Sabe por quê? Levanta a mão um pouquinho aí. Sabe por quê? Porque tem Josué escolhido por Deus para atravessar o Jordão com o povo. Nessa noite, Josué, Deus está dizendo: eu te conheço, eu te escolhi no ventre da tua mãe, já te capacitei. E pode até dizer, como disse Jeremias: desde o ventre da tua mãe eu te consagrei. Consagrou o que, Senhor? A ser meu porta-voz, a ser profeta, a ir às nações e dizerei: o Senhor está dizendo, é tempo de levantar, é tempo da igreja entender que a igreja não é apenas um movimento, mas a igreja é a presença de Deus na terra. Aceite o desafio de Deus. Aceite aquilo que Deus colocou para você fazer. Eu sei que às vezes é espinhoso para quem não tem o hábito, que às vezes nem tem o desejo. A gente não vê Josué questionando muito com Deus. Até porque ele já conhecia o Deus que estava falando com ele. Eu sei que no coração de Josué, eu disse que eu sei porque eu conheço isso por causa de vida. Se Deus escolheu alguém, Ele sabe que Ele está escolhendo. Glória a Deus. Deus não escolhe pessoas erradas. Aí você pode até dizer para mim: mas espera aí, o primeiro rei de Israel, Deus mandou ungir, não deu certo. Aí eu pergunto para você: quem é que escolheu Saul para ser rei? O povo. Deus não queria um rei para o povo, porque Ele é o rei. Mas Ele disse: já que vocês querem um rei, eu vou dar um para vocês. Mas não é esse não. E aí surge Davi. Pastor, você está saindo da mensagem? Não estou. Por quê? Josué assumiu o lugar de Moisés, um grande líder. Davi assumiria o lugar de Saul, o primeiro rei de Israel. É um mistério. Está preparado para assumir uma posição uma posição enorme? Está preparado para aceitar o desafio e tomar posse do que Deus já te deu? Porque Deus não ungiu a Davi como rei na casa do seu pai. Muito embora você vai dizer: mas foi lá que Samuel jogou o olho na cabeça dele. Mas sabe onde foi que Deus escolheu o Davi para ser rei? Era quando ele estava no meio das ovelhas e ninguém estava vendo ele. Na hora que o leão apareceu, na hora que o urso apareceu,
Maravilha. Quem manda na igreja é o Espírito de Deus. Às vezes eu tenho vontade de ser aqueles pregadores, sabe, que sai pulando, virando pirulito. Mas Deus não me chamou para isso. Se eu começar a gritar aqui, daqui a pouco a voz some. Você vai aí, fala mais uma coisa. Por que eu estou dizendo isso? Talvez você ache que você não consegue fazer o que eu estou fazendo. Mas talvez Deus não quer que você faça o que eu estou fazendo. Talvez o que Deus quer que você faça é simplesmente cantar uma canção de louvor ao Senhor. Talvez o que Deus quer que você faça é simplesmente ter uma palavra. Quando alguém chegar desesperado, você dizer: olha, fica tranquilo, Deus sabe todas as coisas. Talvez Deus quer usar você só para dar um abraço em alguém. Porque o abraço que eu estou dizendo, quem já recebeu vai entender. Você não sente o ser humano te abraçando. Você sente o Espírito de Deus te apoiando. Pastor, isso tem a ver com a Glória a Evangelho? Jesus. Tem a ver com o Evangelho. Olha para mim na Bíblia. Nunca vi ninguém abraçando ninguém na Bíblia. O Espírito Santo é tremendo. Onde é que a Bíblia fala que João colocava a cabeça dele mesmo quando Jesus sentava? Onde ficava o braço do Senhor? Oh, Deus maravilhoso, Glória a Deus. Deus tem homens para dar abraço. Deus tem mulheres para dar abraço. Glória a Jesus. São abraços ungidos, cheios da presença do Senhor do céu. Não é somente pregar que é fazer missão. Não é somente cantar que é fazer missão. Isso faz parte, contribuir faz parte, orar faz parte. Mas existem ministérios que a gente nunca viu, mas Deus tem. Ei, Josué, o Moisés morreu, agora é com você. Ei, você que me ouve, Deus não está contando com líderes grandes que passaram. Deus não está contando com aquele homem instruído, que tem cultura. Embora que a gente corre atrás disso todo dia, para saber mais. Deus está contando com quem tem uma voz. Pastor, se for o mundo, Deus vai falar através dele. Na época da grande perseguição aos cristãos, na época que Hitler começou a mandar matar todos os judeus, tem uma história que o livro conta. Eu não me lembro se é os Heróis da Fé ou se é o livro Apóstolo dos Pés Sangrentos. É um dos dois. De um menino que falava com os alemães, toda vez que eles chegavam lá. Ele era cristão, ele não era judeu. Jesus te ama. E os guardas batiam nele e falavam assim: você falar isso de novo, nós vamos cortar a sua língua. E passou um tempo, ele insistindo, falando, e chegou a época que ele seria fuzilado. Eu vou abrir aqui o apelo para dizer: nós de hoje, eu até citei as bandeiras por causa disso, não conhecemos a verdadeira perseguição cristã. Você pode sentar e dar glória a Deus à vontade, ninguém vai entrar ali com R15, ninguém vai atirar ninguém. É difícil, porque nós enfrentamos o espiritual, mas a luta carnal, ela é quase nula. E esse menino chegou a época de ser fuzilado. Ia levar mais ou menos uma semana. E ele voltou a falar para os soldados: Jesus te ama. Eu não nego Jesus. Porque eles queriam que ele se tornasse um cara socialista.
comandante, ele falou: faz o seguinte, corta a língua dele. Quero ver ele falar que Jesus ama alguém. Cortaram a língua do garoto. No lugar que ele estava preso, soldados chegaram e começaram a rir. Falaram: e aí? Fala que Jesus ama a gente agora. Fala o nome de Jesus aí. Fala alguma coisa. E ele deu um sinal para o nome, ele queria dizer algo. E eles tinham acabado de cortar a língua dele. E a boca dele estava cheia de sangue. Segundo o escritor, ele passou a mão na boca, sujou o dedo com sangue e escreveu na parede: eu não posso falar, mas Jesus. A missão é o maior desafio que nós podemos entender. Quando nós lemos a história do Coliseu, dos leões estraçalhando os irmãos, quando se canta aquele louvor lindo da Senhora Mara Lima, que a gente até é hipócrita em dizer: eu queria ver os leões estraçalhando os irmãos. Eu não queria ver. Mas é bonito, porque o que eles passaram, nós não passamos. Mas Deus continua dizendo: Josué, eu sei quem você é, e é por saber quem você é que eu te escolhi. Cheio de fraquezas, cheio de debilidades, eu te escolhi. Nessa noite, o propósito de Deus com essa palavra é mostrar para nós que Ele tem um projeto, e que esse projeto depende de uma coisa: nós aceitarmos e prosseguirmos a missão. O Senhor aceitou o desafio de sair de lá e vir para cá. Eu imagino que teve gente de lá que não pode vir para cá. Eu profetizo que Deus vai mandar. Glória a Deus. Eu profetizo que a igreja vai impactar esse bairro. Aqueles que vão se salvar, Deus vai mandar. O que é aceitar o desafio? É você entender que a missão não é tua, mas Deus delegou a você. Pastor, o que isso quer dizer? É o mesmo que você trabalhar numa empresa e a empresa dizer assim: você vai ser motorista agora. Ah, mas eu não tenho carro, toma a chave. O carro é da empresa. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo que Deus vai fazer através de você, Ele vai dar o respaldo. Você só vai agir. O respaldo é dele, fica tranquilo. A obra, a unção, o poder vai vir dele. Essa noite o Espírito de Deus vai tomar o teu coração, Ele vai impactar a tua vida, para que você saia daqui hoje de uma forma gigante, pensando um pensamento diferente. Eu sou conquistador de Jeová. Entenda que Ele disse para Josué no versículo 3: todo lugar que você pisar a planta do teu pé, eu tenho te dado por herança. Olha o que Deus está dizendo: não te preocupa, porque aonde teu pé alcançar, onde teu pé pisar, vai que eu estou com você, vai que eu já fui na tua frente para fazer as provisões necessárias. Essa noite eu quero convidar você a aceitar a missão. Glória a Deus. A missão é de levar as pessoas mais perto de Deus. Glória a Jesus. Quando nós olhamos pelos olhos da fé, por esse texto, vamos imaginar que Josué está lá na beira do rio Jordão, que aliás o escritor é muito generoso em dizer que está cheio, porque era tempo de cheio do Jordão. E ele está olhando a água ali, comendo, e acredito que ele está pensando: essa multidão aí, o que eu vou fazer com esse povo todo? Ele poderia dizer: Deus, eu não tenho preparo para isso. Moisés é um cara, agora eu só sou um servo de Moisés.
jeito que eu andei com Moisés, eu vou andar com você. Glória a Amém. Deus. Josué, do mesmo jeito que eu fui na frente de Moisés, eu vou na tua frente. Aleluia, glória a Deus. Josué, do mesmo jeito que eu usei Moisés para fazer milagres, eu vou usar você para fazer milagres. Amém? Josué, da mesma forma que eu prometi a Moisés e cumpri tudo que eu prometi, eu estou te prometendo. Aleluia, E já glória a Deus. comecei a cumprir as promessas da tua vida. Não vão cair por terra, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Amém, glória a Deus. Fica de pé nessa noite. Quero que nessa noite você saia daqui com o coração missionário. Glória a Deus. O que é um coração missionário? Vou deixar tudo para fazer a obra, não. Você vai fazer a obra fazendo tudo que você já faz. Um dos erros que nós cometemos é achar que para ser missionário eu tenho que abandonar trabalho, abandonar casa, ir para outro país. Não. Está cheio de almas em todo lugar. E uma palavra tua pode impactar uma vida a ponto dela ser tomada por Deus. Então nessa noite eu quero orar com você. Eu quero pedir para você nessa noite que você feche os seus olhos. E eu vou orar aqui para que Deus tome você, toque você. Enquanto você sair desse lugar nessa noite, o Espírito de Deus vai começar a te conduzir nos lugares onde Ele tem